Então nós estamos no Encontro de Autistas Adultos de Goiânia e eu quero me apresentar. Algumas pessoas aqui me conhecem, outros não me conhecem. Meu nome é Thiago Abreu, eu sou jornalista, eu fiz toda a minha trajetória acadêmica na Universidade Federal de Goiás, eu fiz jornalismo na instituição, fiz meu mestrado também e agora eu estou no doutorado em comunicação pela UFG. Eu já estive por meio da comunidade do autismo em vários lugares, já estive nas 5 regiões, mas trabalhei por muito tempo com jornalismo de música, publiquei livro, mas hoje eu venho apenas como o fundador do Introvertendo, esse projeto que me enche de orgulho, que é um projeto que surgiu aqui em Goiânia e que nesse momento já tem mais de 7 anos de existência, agora sobre uma nova formação. E aí, eu quero começar com vocês com uma pergunta que parece simples, mas é bastante complexa. O que é um diagnóstico? Essa palavra diagnóstico significa muita coisa. É claro que quando a gente fala sobre atendimento clínico, sobre o diagnóstico nos manuais médicos, tem um sentido, mas a palavra diagnóstico tem um significado bastante específico na vida de quem recebe essa condição. E eu sei que muitos aqui são pessoas diagnosticadas com autismo, muitos a vida adulta, né, um diagnóstico tardio. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês puderem estabelecer adjetivos para essa palavra diagnóstico, o que vocês classificariam, assim, palavras simples, 1, 2 palavras no máximo. Vamos lá, gente. Confuso? Definição. Definição, alguém? Classificação. Classificação. Direção. Direção. Alguém lá no fundo falou alguma coisa que parece confuso, alguma coisa assim? Confusa. Confuso, libertação. Autoconhecimento. Autoconhecimento, liberdade. Interessante, interessante. Aqui tem uma representação visual de um monte de coisas e parece até uma coisa meio mindfulness, né? Mas o diagnóstico ele pode ter vários significados. Alguns vocês até falaram, né? Liberdade, autoconhecimento, um processo de descoberta, pode ser luto também, de você talvez reinterpretar questões da sua vida que agora sejam um pouco difíceis de você descobrir ou não. Pode ser talvez uma luz no fim do túnel ou não, não sei. Mas o diagnóstico ele pode estar imbrincado de vários desses valores e de várias ideias. Mas aí tem uma outra questão. Qual que é a função de um diagnóstico? Essa também é uma pergunta bastante complexa, já que cada pessoa pode atribuir um sentido ou uma função para essa descoberta do autismo. E aqui eu quero trazer para vocês, talvez, algumas formas que eu particularmente considero erradas de se lidar com essa informação do diagnóstico. E aí a gente pode, talvez, dialogar e pensar um pouco mais sobre isso. Então, primeiro entendimento errado, primeira interpretação incorreta sobre a função de um diagnóstico, no meu entendimento, é achar que o diagnóstico de autismo é um mar de rosas, você descobriu ser autista, está tudo resolvido na vida, do dia seguinte seus problemas acabaram. A gente tem essa representação visual que provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Aquela representação do paraíso, que tem as pessoas acariciando tigres e etc. Mas tem muita gente que realmente pensa dessa forma. Recebeu o diagnóstico de autismo, pronto, os problemas estão completamente resolvidos. E eu acredito que muitos de vocês aqui provavelmente sentem na pele que não é bem assim. Receber um diagnóstico de autismo, muitas vezes, é um novo caminho para uma série de questões que você nunca pensou. E aí você tem que reinterpretar toda a sua vida, entender todo esse processo novamente, e isso pode durar meses, anos, ou até mesmo a vida inteira. E tem um outro também, que é bastante complicado, que é o uso do diagnóstico como escudo, para se proteger de si e para proteger dos outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente, numa reinterpretação do diagnóstico de autismo, vê o diagnóstico e pensa, pronto, eu sou autista, agora a sociedade tem que me engolir. Agora eu sou desse jeito, eu funciono desse jeito, e ele também não pode ser usado como uma ferramenta de ataque para outras pessoas. Dentro da sociedade, a gente tem muito essa noção de que autistas muitas vezes foram diminuídos, né, dentro do ambiente social. E, às vezes, nessa descoberta do autismo, a pessoa fica naquele viés do tipo assim, agora todo mundo tem que me aceitar e, portanto, eu não vou ligar para o que as pessoas vão achar, o que elas vão sentir, como elas vão reagir, a forma como eu ajo. Só que aí a gente tem um outro contexto. Nós estamos aqui, por exemplo, num ambiente que está cheio de autistas. Nós temos grupos, né, que autistas participam de uma forma geral. E quando um autista fere outro autista? A gente adiciona uma camada de complexidade muito grande e é por isso, nós não estamos sozinhos, isolados dentro do contexto social e todas as nossas atitudes geram uma reação. Então, o diagnóstico de autismo também não é um escudo. Outra questão também o diagnóstico de autismo não é uma caixinha. E não é uma caixinha no sentido de você entender esse conjunto, esse diagnóstico como um conjunto de características e que você obrigatoriamente tem que se enquadrar dentro delas, dentro de uma forma do que é ser autista ou não. O que eu estou querendo dizer com isso?
Todos nós aqui temos um repertório de vida. Todos nós temos uma série de características. Cada um nasceu em um lugar, tem um sotaque, tem uma família que tem um conjunto de tradições, né, e de valores imbricados, o lugar onde você viveu, a comunidade onde você viveu, muitas vezes a sua cor, muitas vezes a sua sexualidade, a sua religião, tudo isso compõe o que é você. E o autismo faz parte disso. O autismo, ele é uma identidade muito forte, muito definidora. Mas a gente entendendo que o autismo também pode ser pensado como uma identidade social e cultural, esse diagnóstico muitas vezes é carregado de diversas características que fazem com que as pessoas queiram se enquadrar dentro dessa norma do que é ser autista. Ainda mais hoje com as redes sociais, com os perfis, você vê o autista da internet e ele é diferente de você e aí você fica naquele desconforto muitas vezes. Então, também uma forma complicada de você lidar com o diagnóstico de autismo é você achar que você tem que se enquadrar numa norma padrão do que é ser ou não autista. Então isso aqui também é bastante complicado para a gente. E aí tem uma quarta forma que é o autismo como superpoder. Então, é muito comum também em alguns círculos da comunidade do autismo, principalmente autistas que às vezes têm uma hipótese ou têm altas habilidades, de se acharem a próxima evolução da humanidade porque são autistas. Né? Eu tenho uma super inteligência, uma super habilidade. Aí você chega para a pessoa, pede para ela descascar uma laranja e a pessoa não consegue. Ou a pessoa, quando entra dentro de um ônibus, gosta de sentar numa cadeira específica, a cadeira está ocupada, e aí a pessoa perdeu o dia inteiro, perdeu assim, completamente a sua forma de funcionar porque aquela cadeira estava ocupada. Então a gente lida com essas contradições. É claro que quando a gente fala sobre autismo, a gente fala sobre uma série de características que podem ser reinterpretadas, podem ser repensadas pelas questões positivas que elas podem ter, né? Por exemplo, sistematização, né? Classificação das coisas, isso acaba sendo muito útil em muitos ambientes. Mas entre isso e achar que o autismo é a próxima evolução da humanidade, existe uma distância muito grande. Então, infelizmente, ninguém aqui é o Batman, ninguém aqui é o Homem de Ferro, ninguém aqui é um super-herói. Então, o autismo não é a próxima evolução da humanidade. Então, vamos fazer só um breve retrospecto. Então, o diagnóstico de autismo ele não é uma licença para ferir ou não se responsabilizar. Não é um rótulo ou uma caixinha que você tem que cumprir todos os pré-requisitos, apesar de termos critérios diagnósticos bem sólidos. Não estou falando disso, né? Estou falando mais sobre características sociais que a gente pode entender como parte do autismo ou do que é ser autista. Um escudo contra tudo e todos, né, para se proteger, não, sou autista. Ou um passaporte automático para uma vida cor-de-rosa, né, não é o próximo estágio de evolução da humanidade. Mas tem uma quinta questão, uma quinta forma de lidar com o diagnóstico, que ela é muito mais sutil e muito mais perigosa, que é a autossubalternidade. Algumas pessoas poderiam usar termos como vitimismo, mas eu acho que eles são muito confusos às vezes e muito embrincados de certos sentidos. E eu prefiro usar a palavra autossubalternidade. O que é isso, então? Autossubalternidade é o seguinte: com pessoas que têm um diagnóstico tardio, muitas vezes, elas passaram uma vida inteira sendo incompreendidas, uma vida inteira sofrendo uma série de violências, bullying, problemas educacionais, muitas vezes conflitos com a própria família, aquela questão de não ser compreendido nos ambientes sociais, uma dificuldade para acessar o mercado de trabalho. E aí, diante dessa diminuição que a sociedade faz de você ou de alguém que você conhece, você se coloca naquela posição do eu sou autista, eu sou inferior, eu sou menor na sociedade, eu nunca vou ser capaz de fazer tal coisa. Note, eu não estou falando aqui que autistas são ícones da superação e que tem que atingir um novo nível de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também não é pelo caminho de se achar menor que as outras pessoas por causa do que a sociedade algum dia disse isso para você, ou pelas dificuldades ou pelas violências que você sofreu dentro da sociedade. E lidar com a autossubalternidade é um processo. Muitas vezes, para você transformar isso na sua vida, é um processo que vem de muitos anos. Ou, às vezes, você era capaz, você tinha habilidade de fazer certas coisas, até o momento que você recebe o diagnóstico, descobre que é autista, e você começa a achar que você não é capaz de fazer aquilo que você dava conta de fazer antes. Então, isso aqui é uma questão muito complicada, muito complexa, que muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade para lidar e, às vezes, para perceber dentro do seu dia a dia. E aqui eu trago uma pergunta para vocês, exatamente diante desse contexto da subalternidade, que o meu controle acabou de parar de funcionar, então eu vou começar a passar aqui no notebook. Que é a seguinte pergunta:
O que acontece quando nós acreditamos que nós não temos voz? O que acontece quando a gente dá ouvidos a tudo isso que a sociedade diz sobre autistas, seja com diagnóstico tardio ou não, e começa a trazer isso para a sua vivência, e começa a afetar acesso ao mercado de trabalho, construção de relacionamentos, fortalecimento de novas amizades. Muito obrigado, Gustavo. Pode pular o próximo slide. E aí eu volto naquela pergunta anterior. Qual é a função de um diagnóstico? E aí eu trago aqui uma hipótese, não está escrito em pedra, muitas pessoas podem discordar de mim, mas essa é uma linha de raciocínio que eu sigo. Pode pular, Gustavo. Que o diagnóstico, ele é uma ferramenta. Muitos aqui usam óculos, né, como eu. Quando a gente tem uma dificuldade para enxergar, a gente vai no oculista, o oculista vai receitar um óculos que muitas vezes está relacionado a uma possível astigmatismo ou miopia, né? E aí o óculos, nesse sentido, ele vira uma ferramenta, uma tecnologia assistiva. Ou seja, com óculos eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguiria fazer sem ele. O diagnóstico de autismo, ele não chega a ser uma tecnologia assistiva, mas ele é uma ferramenta também que pode nos ajudar a fazer coisas ou a entender coisas sobre a nossa vida que a gente não era capaz de entender sem esse diagnóstico, sem esse repertório que de alguma forma explica a nossa forma de funcionar em sociedade. E quando esse diagnóstico, pode pular? E quando esse diagnóstico, ele sai de uma dimensão individual, quando você está no seu quarto, pensando na sua vida e você se sente esquisito ou esquisita, ou quando a vida inteira você achou que só você era daquele jeito, e você chega, por exemplo, num ambiente como um grupo coletivo, um grupo terapêutico, ou numa interação coletiva com autistas, e você chega à conclusão de que tem uma pessoa parecida comigo e ela não mora a 2.000 quilômetros daqui, ela mora no meu bairro, ela mora na minha rua, ou ela mora na mesma cidade, esse diagnóstico se transforma em ação, se transforma em algo concreto, porque você começa a se ver, a se reconhecer nas outras pessoas e você começa a pertencer, que é uma coisa muito, muito importante. Pode pular, Gustavo. E foi assim, de certa forma, que surgiu o Introvertendo. Então, isso que eu estou falando não tem relação só com os grupos de autistas adultos do NAIA, mas tem a ver com todo tipo de momento em que autistas se juntam para interagir. Na história do autismo foi assim também. Lá nos anos 80, em alguns países, a galera começava a trocar mensagens em listas de e-mail. Quando a internet ainda engatinhava, quando as pessoas mal tinham computadores, o pessoal às vezes trocavam ideias, às vezes escreviam até livros para poder orientar uns aos outros. A Universidade Federal de Goiás, na época, tinha um grupo terapêutico lá no Saudavelmente, que é um projeto de saúde mental da universidade, que atendia autistas adultos, a galera que já tinha diagnóstico naquela época. E das interações, das conversas que a gente tinha, eu comecei a ver uma coisa muito especial ali. Porque em 2016, obviamente, já tinha autista na vida adulta no Brasil fazendo conteúdo, falando coisas na internet. Mas era uma galera que às vezes estava no YouTube, diante das câmeras falando, às vezes eram pessoas que estavam escrevendo textos em blog, mas aqui, nesse contexto específico, nós estávamos conversando, trocando ideias, e isso aqui, a interação, esse estar com as outras pessoas, isso não tinha na internet. E aí chegou o momento que a gente pensou, por que não transportar isso de uma salinha dentro da universidade cheia de eco para, de fato, um podcast? E foi isso que a gente fez. Em 2018, nós lançamos o primeiro episódio do Introvertendo. O podcast chegou a vários lugares do Brasil, nós temos ouvintes hoje do país inteiro. E a gente começou a discutir vários assuntos relacionados a questões de trabalho, relacionamentos, questões relacionadas a amizades, nós falamos sobre questões conceituais sobre o autismo e nós lançamos 260 episódios que vocês podem conferir nas plataformas digitais. Mas essa história não teve fim, pode pular. E ano passado eu cheguei para o Marcelo e falei, e se a gente trouxesse o Introvertendo de volta com uma nova formação? Chamei 7 pessoas para trabalhar nesse projeto comigo e hoje eles estão com a missão de dar continuidade a esse projeto muito bonito que representa uma parte das discussões sobre autismo na vida adulta e que eu espero que tenha uma adesão de vocês, não só como ouvintes, mas a galera, principalmente que frequenta os grupos do NAIA, algum dia sejam parte disso. E por fim, então, esse projeto envolve uma série de pessoas, não só os 7 integrantes, mas uma equipe técnica que grande parte dela é formada por autistas. E eu tenho o prazer de trazer para vocês, então, o primeiro episódio. Esse episódio aqui eu vou transmitir uma versão reduzida dele, a versão completa está nas plataformas digitais. E depois da reprodução do episódio, a gente conversa um pouco mais, beleza?